Nessa videoaula corrigiremos nossa última atividade, que abordou o conceito do teorema das raízes complexas, bem como as relações de Ra. A primeira questão: calcule a soma e o produto de todas as raízes de cada uma das equações polinomiais a seguir. Claro, para eu calcular a soma e produto das raízes, tem que ser utilizando as relações de Ra. No item A, nós temos então uma equação do segundo grau, uma equação polinomial de grau 2. Pelas relações de Ra, nós sabemos que x1 mais x2, que são as duas raízes, ela vai ser menos o A1 sobre A2. Vamos lembrar que o A1 é 5, que é o coeficiente do x, e o A2, que é o coeficiente dominante, é o coeficiente do x ao quadrado, que é 1. Desse modo, então, x1 mais x2 é menos 5 sobre 1, ou seja, a soma das raízes é menos 5. Por outro lado, o produto das raízes, pelas relações de Ra, ele vai ser x1 vezes x2 é menos 1 ao quadrado, multiplicado por A0 sobre A2. Na verdade, esse menos 1 ao quadrado, você pode até deixar de colocar. É só você lembrar que, como nós estamos multiplicando duas a duas, então nós vamos ter então uma quantidade par de valores sendo multiplicado. Uma quantidade par, eu já falei para vocês que vai sempre ficar positivo. Por que vai sempre ficar positivo? Porque esse menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Enfim, então você pode eliminar esse menos 1 ao quadrado e colocar só A0 sobre A2. Então isso vai ficar o valor do menos 1 ao quadrado multiplicado pelo A0, que é menos 6, sobre o A2, que é 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 6 dividido para 1 dá menos 6. 1 multiplicado por menos 6 dá menos 6. Portanto, então, nós temos que a soma das raízes ela vale menos 5 e o produto das raízes vale menos 6. No item B, nós temos uma equação de grau 3. Vamos lá, então. Aplicando as relações de Ra, nós vamos ter aí 3 raízes, porque se trata de uma equação de grau 3. Nós temos que x1 mais x2 mais x3 é menos A2 sobre A3. Vamos lembrar que esse menos é porque nós estamos somando uma a uma, e 1 é ímpar, então coloca menos. O A3 é o coeficiente dominante, sempre fica embaixo, e o A2 é porque você anda um coeficiente para a direita, então você vai chegar no A2. Desse modo, eu tenho que a soma das raízes vai ser menos. O A2 é o menos 7, que multiplica x ao quadrado, sobre o A3, que é 2. Menos e menos dá mais, portanto, a soma das raízes é 7 sobre 2. Percebam que essa questão ela só pede a soma e o produto. Ela não pede todas as relações de Ra. Nós sabemos que uma equação de grau 3 ela possui 3 relações de Ra. Mas como a questão não pede todas, você não vai precisar fazer a soma do produto 2 a 2. Basta que a gente vá agora para o produto das 3 raízes. Então, pelas relações de Ra, nós temos que o produto de todas as raízes é menos 1 elevado a n, certo? Como aí na verdade, como aí é uma equação de grau 3, então eu pego menos 1 elevado a 3, multiplicado pelo A0 sobre o A3. Sempre o produto de todas as raízes nas relações de Ra, independente de qual seja o grau da equação, será menos 1 elevado ao grau da equação, multiplicado pelo termo independente, que é o A0, sobre o coeficiente dominante, que é o A3. Então, você vai ter que o produto das raízes será menos 1 elevado a 3, multiplicado pelo A0, que é menos 2, sobre o A3, que é 2. Bem, menos 1 elevado a 3 dá menos 1, menos 2 dividido para 2 também dá menos 1. Logo, o produto das raízes ele será menos 1 multiplicado por menos 1, que é 1. Ou seja, então no item B, nós vamos ter que a soma das raízes é 7 sobre 2, e o produto das raízes será igual a 1. No item C, nós temos uma equação do quarto grau. Então, vamos do mesmo jeito. Se eu quero, então, a soma das raízes, a equação do quarto grau, ela possui 4 raízes, nós já sabemos disso. Então, se eu pegar as relações de Ra, nós temos que a soma dessas 4 raízes, ela vai ser menos o A3 sobre o A4. Você vai pegar menos, porque eu estou somando 1 a 1. Embaixo fica o coeficiente dominante, que é o A4. Em cima é o A3, porque você anda um coeficiente para a direita.
Logo, a soma dessas raízes vai ser menos o A3, que é menos 4, sobre o A4, que é menos 1. Bem, menos 4 dividido para menos 1 dá 4, portanto, a soma das raízes é o menos, que já estava antes, 4. Bem, quero também o produto dessas raízes. Nós vimos pela última relação de Girard que o produto de todas as raízes ele vai ser menos 1 elevado ao grau da equação polinomial. Como aí nós temos uma equação polinomial de grau 4, então você pega menos 1 elevado a 4, multiplicado pelo termo independente, que é o A0, sobre o coeficiente dominante, que é o A4. Sempre o produto de todas as raízes de uma relação de Girard obedece essa sequência que eu falei. Menos 1 elevado ao grau da equação, multiplicado pelo coeficiente, pelo termo independente, que é o A0, sobre o coeficiente dominante, que nesse caso é o A4. Então, o produto das raízes vai ficar menos 1 elevado a 4, multiplicado pelo A0, que é menos 7, sobre o A4, que é menos 1. Menos 1 elevado a 4 dá 1, menos 7 dividido para menos 1 dá 7, e 1 vezes 7 dá 7. Logo, o produto das raízes vale 7. Com isso, então, no item C, nós temos que a soma das raízes é menos 4 e o produto dessas raízes é 7. O item D traz uma equação do sexto grau. Então, do mesmo jeito, nós teremos aí 6 raízes. Daí, então, pelas relações de Girard, somando essas 6 raízes, eu vou pegar menos o A5 sobre o A6. Então, vai ficar menos o A5, que é menos 6, sobre o A6, que é 3. Menos e menos dá mais, então vai ficar mais 6 dividido para 3, que vai dar 2 positivo. Ou, se você quiser, repete o menos. Menos 6 dividido para 3 dá menos 2. E aí sim, menos o menos 2 é mais 2. Portanto, a soma das raízes é 2 positivo. Por outro lado, aplicando então agora o produto de todas as raízes, nós vamos ter que o produto de todas as raízes é menos 1 elevado ao grau da equação, que é grau 6, multiplicado pelo termo independente, que é o A0, sobre o coeficiente dominante, que é o A6. Então, isso fica menos 1 elevado a 6, multiplicado pelo A0, que é menos 15, sobre o A6, que é 3. Menos 1 elevado a 6 dá 1 positivo, menos 15 dividido para 3 dá menos 5, 1 vezes menos 5 dá menos 5. Então, o produto das raízes é menos 5. Portanto, para essa equação do sexto grau, a soma das raízes é 2 e o produto é menos 5. O item E traz uma equação do nono grau. Então, do mesmo jeito que os itens anteriores, nós vamos aí aplicar as relações de Girard para essa equação do nono grau. Lembrando que, como nós temos uma equação do nono grau, nós teremos 9 raízes. Então, a soma dessas 9 raízes ela vai ser menos o A8 sobre o A9. Isso vai ficar menos o A8, que é 3, sobre o A9, que é menos 4. Menos e menos dá mais, então a soma de todas as 9 raízes será 3 sobre 4. Por outro lado, o produto dessas 9 raízes ele será menos 1 elevado ao grau dessa raiz, que é grau 9, isso multiplicado pelo termo independente, que é o A0, sobre o coeficiente dominante, que é o A9. Menos 1 elevado a 9 dá menos 1, a gente vai resolver isso aí já já, só que por enquanto eu estou repetindo, né? O A0 é 0. Observem que nessa equação nós não temos termo independente. Se nós não temos termo independente, então o A0 é 0, sobre o A9, que é menos 4. Então vamos resolver, menos 1 elevado a 9 vai dar menos 1, e 0 dividido para menos 4 dá 0. Então o produto de todas as raízes é 0, né? Porque menos 1 vezes 0 dá 0. Portanto, então, no item E, a soma das raízes é 3 sobre 4, e o produto dessas raízes é 0. O item F traz uma equação do 11º grau. Essa equação do 11º grau, pelas relações de Girard, nós sabemos que ela tem, na verdade, 11 raízes. Então, pelas relações de Girard, a soma dessas 11 raízes será menos o A10 sobre o A11. O A10 é quem multiplica o x à décima, que é 1. O A11 é quem multiplica o x elevado a 11, que é 1 sobre 2. Então, vai ficar menos 1 sobre 1 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso vai ficar menos 1 multiplicado por 2 sobre 1. Ou seja, a soma de todas as 11 raízes
vai dar menos 2, né? Já que menos 1 multiplicado por 2 dá menos 2. Agora vamos para o produto dessas 11 raízes dessa equação do 11º grau. Pela última relação de Girard, eu pego menos 1 elevado ao grau da equação, que é grau 11, multiplicado pelo termo independente, que é o A0, sobre o coeficiente dominante, que é o A11. Então isso vai ficar menos 1 elevado a 11, multiplicado pelo A0, que é menos 3, observe que o termo independente é menos 3, sobre o coeficiente dominante, que é 1 sobre 2. Vamos resolver. Menos 1 elevado a 11 dá menos 1, porque o 11 é ímpar. Divisão de fração, repete a primeira, que é o menos 3, multiplica pelo inverso da segunda, que o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Desse modo, então, o produto das 11 raízes dessa equação do 11º grau vai ficar menos e menos dá mais, 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Desse modo, a gente tem no item F que a soma das 11 raízes é menos 2 e o produto das 11 raízes é 6. A segunda questão. Sabendo que a equação polinomial do 3º grau, que aparece aí na tela, né, ela tem duas raízes opostas e que a soma dessas raízes é igual a 1 sobre 2, responda no item A qual o valor do A, lembrando que o A faz parte do coeficiente dominante. Bem, primeiro vamos dar nomes, né, aos bois. Vamos dizer que x1 e x2 são as raízes opostas, de tal modo que o x1 é menos o x2, já que elas são opostas. Por outro lado, então, como nós temos uma equação do 3º grau, nós sabemos que ela possui 3 raízes. Já que a soma dessas 3 raízes é 1 sobre 2, então nós temos que x1 mais x2 mais x3 é 1 sobre 2. Só que como o x1 é menos o x2, na hora que eu substituir, vai ficar menos x2 mais x3 igual a 1 sobre 2. Bem, a gente pode cortar menos x2 com mais x2 e a gente conclui que a terceira raiz, que é o x3, vale 1 sobre 2. Aí você diz, para que tu descobriu a terceira raiz, que é 1 sobre 2? Porque sabendo que 1 sobre 2 é uma raiz, eu posso substituir na equação e aí eu posso descobrir o que a questão pede, que é o valor de A. Substituindo então x sobre 2, ou 1 sobre 2, no valor do x, eu terei menos 3a mais 4, multiplicado por 1 sobre 2 ao cubo, menos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 8 multiplicado por 1 sobre 2, mais 4. Resolvi a potência, vão só acompanhando aí. 1 sobre 2 ao cubo dá 1 sobre 8, menos 1 sobre 2 ao quadrado dá 1 sobre 4, menos 8 multiplicado por 1 sobre 2 dá menos 4, repetiu mais 4 igual a 0. Agora eu vou cancelar o menos 4 com mais 4, ok? Vai ficar então menos 3a mais 4 multiplicado por 1 sobre 8, menos 1 sobre 4 igual a 0. Como eu quero saber qual é o valor do A, eu vou então tentar cancelar essa fração. Para tentar cancelar essa fração, vou multiplicar todo mundo por 8 para cancelar o 8, que é o maior denominador, e também para cancelar o 4, já que o 8 é múltiplo do 4. Multipliquei todo mundo por 8, acompanhe aí. Na primeira fração, eu cancelo o 8 com 8, vai sobrar então só o menos 3a mais 4. Na segunda fração, menos 1 quarto multiplicado por 8, isso aí vai dar menos 2. Igual a 0 multiplicado por 8, que é 0. Então agora eu vou tentar isolar o A. Para isso, então, eu vou tirar ele do parêntese, mas para tirar ele do parêntese, como tem um menos fora, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo que está no parêntese. Além disso, eu joguei o menos 2 para o outro lado com o sinal trocado, como vocês podem ver. Agora eu jogo o 4 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos 3a é 2 mais 4. Logo, menos 3a é 6. O que quer dizer, então, que o A é 6 dividido para menos 3, ou seja, o A é menos 2. Então, o item A perguntar qual era o valor de A. O valor de A ele é igual a menos 2. Bem, o item B pergunta, na verdade, pede para a gente calcular o produto das raízes da equação apresentada. Para a gente calcular o produto das raízes, eu tenho que inicialmente determinar o coeficiente dominante, que é o A3. Bem, o A3, que é o coeficiente dominante, ele é menos 3a mais 4. Isso entre parênteses. Como nós sabemos que o A é menos 2, então ele vai ficar menos 3 vezes o A, que é menos 2, mais 4.
3 vezes menos 2 dá menos 6, o menos continua fora do parêntese. Menos 6 mais 4 dá menos 2, então o A3 é menos 2, que é 2. Bem, descoberto que o A3 é 2, eu posso agora então calcular o produto das raízes. Como assim? Pela última relação de Girard, o produto das raízes vai ser menos 1 elevado ao grau da equação polinomial, que é 3, multiplicado então pelo coeficiente dominante. Não, multiplicado então pelo termo independente, que é o A0, sobre o coeficiente dominante, que é o A3. Então, isso vai ficar menos 1 elevado a 3, multiplicado pelo termo independente, que é 4, sobre o coeficiente dominante, que a gente acabou de descobrir, que é 2. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1, 4 dividido para 2 dá 2, e menos 1 vezes 2 dá menos 2. Portanto, então, nós temos que o produto de todas as raízes ele vai valer menos 2. O item C determine a soma do produto das raízes tomado duas a duas. Bem, então pelas relações de Girard, nós temos que para o caso do grau 3, x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, vai dar o A1 sobre o A3. Lembrando que dá positivo, que eu estou pegando duas a duas e 2 é par. Além disso, eu pego o A1 sobre o A3, porque você vai pegar a partir do A3, andar 2 coeficientes para a direita, então você chega no A1. Substituindo os valores, nós temos que o A1, na equação que foi dada, é menos 8 e o A3 é 2. Desse modo, então, o produto das raízes, a soma, na verdade, do produto 2 a 2, vale menos 8 dividido para 2, que é menos 4. Ou seja, essa soma, né, do produto de raízes tomado 2 a 2, vale menos 4. O item D pergunta quais são as raízes dessa equação. Bem, uma delas nós já sabemos, né? Nós já sabemos que uma das raízes, x3, é 1 sobre 2. E além disso, nós sabemos que as outras duas são opostas. O x1 é menos o x2. Desse modo, então, a gente pode retomar o item B, onde nós descobrimos que x1 vezes x2 vezes x3 vale menos 2. Bem, a partir desse intuito, né, a partir do que descobrimos no item B, nós vamos pegar o x1, vamos substituir por menos x2, multiplicado pelo x2, e o x3 eu substituo pelo seu valor, que é 1 sobre 2. Isso dá igual a menos 2. Vamos resolver. Menos x2 vezes x2 dá menos x2 ao quadrado. Isso multiplicado por 1 sobre 2 dá menos x2 ao quadrado sobre 2. Isso dá igual a menos 2. Faz produto dos meios pelos extremos. Então, menos x2 ao quadrado é menos 4. Isso quer dizer que o x2 ao quadrado é 4. Portanto, x2 é a raiz quadrada de 4. Como a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, então nós temos que o x2 é mais ou menos 2. Bem, desse modo, se o x1 é menos o x2, como o x2 é mais ou menos 2, então o x1 é menos ou mais 2. Bem, com isso, a gente pode montar as raízes da equação. Você pode ter x1 igual a menos 2, x2 igual a 2 e x3 igual a 1 sobre 2. É uma possível solução. Ou você pode ter trocado os sinais do x1 e do x2. Você pode ter o x1 igual a 2, o x2 igual a menos 2 e o x3 igual a 1 sobre 2. Então, essas são as raízes da equação. Tá? Então, os dois conjuntos de solução possíveis, né, para essa equação do terceiro grau. A terceira questão. Determine um polinômio h de grau. No item A, eu quero então que esse polinômio ele tenha grau 3 e que ele possua menos 2 como raiz dupla e 4 como raiz simples. Bem, aqui é só a gente aplicar o teorema da decomposição e o teorema fundamental da álgebra em conjunto. Nós podemos, como a questão pede um polinômio, nós sabemos que existem infinitos polinômios de grau 3 que possuem o menos 2 como raiz dupla e o 4 como raiz simples. Então a questão só pede um deles. Como a questão só pede um deles, eu escolho um valor para o coeficiente dominante, que nesse caso é o A3, escolho o valor que você quiser, eu sempre coloco 1 para ficar um polinômio mais simples,
Então eu vou dizer que o A3 é igual a 1. O alfa 1, que é uma das raízes, é menos 2, e ela é de multiplicidade 2, ela é uma raiz dupla. O alfa 2 é 4, que é uma raiz simples. Então, desse modo, pelo teorema da decomposição, nós vamos ter que esse polinômio h de x ele vai ser o A3 multiplicado pelo x menos alfa 1 ao quadrado, porque é uma raiz dupla, multiplicado pelo x menos alfa 2 elevado a 1, porque é uma raiz simples. Então, h de x vai ficar o 1, que multiplica x menos o alfa 1, que é menos 2, tudo isso ao quadrado, que multiplica x menos o 4, que é o alfa 2, elevado a 1. Menos e menos dá mais. Esse 1 daqui a pouco, na verdade agora eu já tirei, né, porque eu coloco se eu quiser o 1 multiplicando. Então, h de x vai ficar x mais 2 ao quadrado, multiplicado por x menos 4. Isso aí é a forma decomposta, né, do polinômio h de x. Só que a questão pede o polinômio. Então, eu vou ter que desenvolver. X mais 2 ao quadrado, isso é um quadrado da soma de dois termos. Quando nós resolvermos, vai dar x ao quadrado mais 4x mais 4. Isso multiplicado pelo x menos 4. Então, agora eu vou desenvolver o produto. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 4 dá menos 4x ao quadrado. 4x vezes x dá 4x ao quadrado. 4x vezes menos 4 dá menos 16x. Agora multiplica 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Bem, cancela menos 4x ao quadrado com mais 4x ao quadrado. Repete o x ao cubo. Eu vou aí pegar 4x menos 16x vai dar menos 12x e repete o menos 16. Portanto, h de x é x ao cubo menos 12x menos 16. É um polinômio de grau 3 que possui o menos 2 como raiz dupla e o 4 como raiz simples. O item B, eu quero um polinômio de grau 4 que possui menos i e i como raízes duplas. Bem, vamos considerar o A4, coeficiente dominante, igual a 1. Alfa 1, que é menos i, é raiz dupla. E alfa 2 igual a i, também é raiz dupla. Desse modo, pelo teorema da decomposição, nós podemos dizer que o h de x ele será o A4 multiplicado por x menos alfa 1 ao quadrado, multiplicado por x menos alfa 2 ao quadrado, lembrando que o quadrado porque são raízes duplas. Então, nós temos que o h de x será o A4, que eu vou tomar igual a 1, multiplicado por x menos o menos i, que é o alfa 1, ao quadrado, multiplicado por x menos i ao quadrado. Menos e menos dá mais, então nós temos que o h de x será, o 1 eu coloco se eu quiser, o 1 multiplicando, então vai ficar x mais i ao quadrado, multiplicado por x menos i ao quadrado. Vamos desenvolver então, x mais i ao quadrado é um quadrado da soma de dois termos, resolvendo vai dar x ao quadrado, mais 2ix mais i ao quadrado. E se eu pegar x menos i ao quadrado, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Resolvendo dá x ao quadrado, menos 2ix mais i ao quadrado. Vamos então agora lembrar que i ao quadrado é menos 1, então só substituir por menos 1. E agora eu vou fazer o produto do primeiro parêntese pelo segundo. Na verdade, a gente vai fazer a distributividade, né? Vamos lá então. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. X ao quadrado multiplicado por menos 2ix dá menos 2ix ao cubo. X ao quadrado multiplicado por menos 1 dá menos x ao quadrado. 2ix multiplicado por x ao quadrado dá 2ix ao cubo. 2ix multiplicado por menos 2ix dá menos 4i ao quadrado x ao quadrado. E 2ix multiplicado por menos 1 dá menos 2ix. Vamos agora distribuir o menos 1, que é só trocar o sinal. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 multiplicado por menos 2ix dá 2ix positivo. Menos 1 multiplicado por menos 1 dá mais 1. Bem, agora eu posso cancelar alguns termos. Eu cancelo menos 2ix ao cubo com mais 2ix ao cubo. Eu cancelo, por exemplo, deixa eu ver quem mais que dá para cancelar.
Eu acho que só, né? Não, na verdade dá para cancelar também menos 2 e x com mais 2 e x. Foi o que deu para cancelar. Então eu repeti x à quarta, juntei menos x ao quadrado com menos x ao quadrado, dá menos 2x ao quadrado. Eu vou pegar esse menos 4 e ao quadrado, x ao quadrado. Lembrar que ao quadrado é menos 1, então ficou menos 4 vezes menos 1, x ao quadrado. E repetiu mais 1. Bem, então o h de x vai ficar x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, já que menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, repete x ao quadrado, mais 1. Finalmente, então, o h de x é x à quarta, mais 2x ao quadrado, porque eu juntei menos 2x ao quadrado com mais 4x ao quadrado, mais 1. Está aí, então, o polinômio do quarto grau, que ele tem 4 raízes complexas, que são menos i, e, ou seja, as 4 raízes imaginárias. Tá, então, o polinômio h de x que eu queria. No item C, eu quero um polinômio de grau 5, que tenha menos 3 e 2 como raiz simples e 1 como raiz tripla. Então, mesmo caso, vou pegar o coeficiente dominante, o A5, como sendo 1, o α1 é menos 3, o α2 é 2, são raízes simples, e o α3, que é 1, é uma raiz tripla. Então, pelo teorema da decomposição, eu posso dizer que h de x será o A5 multiplicado por x menos α1 elevado a 1, multiplicado por x menos α2 elevado a 1, multiplicado por x menos α3 elevado a 3. Resolvendo, então, isso vai ficar o A5, que é 1, multiplicado por x menos o α1, que é menos 3, elevado a 1, multiplicado por x menos o α2, que é 2, multiplicado por x menos o α3, que é 1. Menos e menos dá mais, o 1 multiplicando eu coloco se eu quiser, daqui a pouco eu retiro ele. Vamos lembrar que o expoente 1 também eu coloco se eu quiser, por isso eu já não coloquei. Agora vamos desenvolver. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu apaguei o 1 e agora que eu vou desenvolver. Como nós temos 3 parcelas, eu vou multiplicar as duas primeiras e vou resolver a última, que a última é um cubo da diferença de 2 termos. Resolvendo as duas primeiras, multiplicando x mais 3 por x menos 3, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 2 dá menos 6, vezes x menos 1 ao cubo, isso é um cubo da diferença de 2 termos. Eu pego o cubo do primeiro, x ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, então fica menos 3, x ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, então vai ficar mais 3x, menos o cubo do segundo, menos 1 ao cubo, que é 1. Se você não lembra da fórmula, da regra para resolver o cubo da diferença de 2 termos, é só multiplicar. X menos 1 ao cubo, você resolve x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Dá mais trabalho, mas você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei. Bem, vamos então agora desenvolver. Eu vou então pegar o que está no primeiro parêntese e multiplicar pelo que está no segundo parêntese. Acompanhe aí então o que vai acontecer. Vamos lá. X ao quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta. X ao quadrado vezes menos 3x ao quadrado dá menos 3x à quarta. X ao quadrado vezes 3x dá 3x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Vamos pegar agora o menos 2x. Menos 2x vezes x ao cubo dá menos 2x à quarta. Menos 2x vezes menos 3x ao quadrado dá mais 6x ao cubo. Menos 2x vezes 3x dá menos 6x ao quadrado. E menos 2x vezes menos 1 dá mais 2x. Multiplica agora o 3x. 3x vezes x ao cubo dá 3x à quarta. 3x vezes menos 3x ao quadrado dá menos 9x ao cubo. 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado. E 3x vezes menos 1 dá menos 3x. Por último, agora pego o menos 6. Menos 6 vezes x ao cubo dá menos 6x ao cubo. Menos 6 vezes menos 3x ao quadrado dá mais 18x ao quadrado.
Menos 6 multiplicado por 3x dá menos 18x. E menos 6 multiplicado por menos 1 dá mais 6. Vamos juntar os termos semelhantes. Repete x à quinta. Vamos juntar o x à quarta. Para isso, então, eu cancelo menos 3x à quarta com mais 3x à quarta. Sobrou apenas o menos 2x à quarta. Agora vamos juntar os x ao cubo. Eu posso fazer o seguinte. Inicialmente eu posso cancelar 6x ao cubo com menos 6x ao cubo. Aí nós temos 3x ao cubo menos 9x ao cubo. Vai ficar menos 6x ao cubo. Bem, vamos juntar agora os x ao quadrado. Vamos começar então pelo mais simples, né? Eu tenho 18x ao quadrado mais 9x ao quadrado. Isso dá 27x ao quadrado. Menos 6x ao quadrado dá 21x ao quadrado. Com menos x ao quadrado dá 20x ao quadrado, que é o valor que nós temos aí. Juntando agora os termos em x, nós podemos pegar o seguinte. 2x menos 3x dá menos x. Menos x com menos 18x dá menos 19x. E repete o mais 6. Desse modo, então, o polinômio do quinto grau, que tem como raízes o menos 3 e o 2, raiz simples, e o 1 como raiz tripla, é o polinômio h de x, que é igual a x à quinta, menos 2x à quarta, menos 6x ao cubo, mais 20x ao quadrado, menos 19x, mais 6. O item D, eu quero um polinômio de grau 9, que ele possui menos 1 como raiz dupla, 0 como raiz quádrupla e 1 como raiz tripla. Bem, vamos lá então. Vamos considerar o coeficiente dominante A9 como sendo 1, para facilitar a nossa vida, né? Lembrando que você pode pegar sendo qualquer valor, o 1 é só para dar uma facilitada nos nossos cálculos. Eu vou dizer que o α1 é menos 1, ele é uma raiz dupla, o α2 é 0, é uma raiz quádrupla, e o α3, que é 1, é uma raiz tripla. Então, pelo teorema da decomposição, nós vamos ter que o h de x ele é A9 multiplicado por x menos α1 ao quadrado, multiplicado por x menos α2 à quarta, multiplicado por x menos α3 ao cubo. Vamos então substituir os valores. O A9 é 1, o α1 é menos 1, então aí é x menos o menos 1 ao quadrado, multiplicado por x menos o α2, que é 0 à quarta, multiplicado por x menos o 1, que é o α3, ao cubo. Bem, o 1 eu coloco se eu quiser, daqui a pouco eu apago. Vamos lembrar que menos e menos é mais. Então ficou 1 que multiplica x mais 1 ao quadrado, que multiplica x menos 0 à quarta, que multiplica x menos 1 ao cubo. Bem, aqui eu já não coloquei mais o 1. X mais 1 ao quadrado, isso é o quadrado da soma de dois termos. Resolvendo, vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. X menos 0 dá x à quarta. E x menos 1 ao cubo, a gente já fez até no item anterior, isso é um cubo da diferença de dois termos. Vai dar x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Nós temos um produto de três parcelas. Eu vou multiplicar as duas primeiras e repetir a última. Então você pega x à quarta vezes x ao quadrado dá x à sexta. X à quarta vezes 2x dá 2x à quinta. E x à quarta vezes 1 dá x à quarta. Agora, se eu multiplico o resultado do produto das duas primeiras parcelas pela terceira. Vamos lá, então, distribuir. X à sexta vezes x ao cubo dá x à nona. X à sexta vezes menos 3x ao quadrado dá menos 3x à oitava. X à sexta vezes 3x dá 3x à sétima. E x à sexta vezes menos 1 dá menos x à sexta. Agora, 2x à quinta vezes x ao cubo dá 2x à oitava. 2x à quinta vezes menos 3x ao quadrado dá menos 6x à sétima. E 2x à quinta vezes 3x, isso vai me dar, então, mais 6x à sexta. Isso. 2x à quinta multiplicado por 3x dá mais 6x à sexta. Vamos continuar então aqui na próxima linha, já que não coube tudo. 2x à quinta vezes menos 1 dá menos 2x à quinta. Agora eu pego o x à quarta.
x à quarta vezes x ao cubo dá x à sétima. X à quarta vezes menos 3x ao quadrado dá menos 3x à sexta. X à quarta vezes 3x dá 3x à quinta. E x à quarta vezes menos 1 dá menos x à quarta. Vamos então agora juntar os termos semelhantes. Eu vou então repetir o x à nona. X à oitava, eu pego 2x à oitava menos 3x à oitava, dá menos x à oitava. O x à sétima, nós vamos pegar o seguinte. X à sétima, a gente pega 3x à sétima mais x à sétima, dá 4x à sétima. Menos 6x à sétima fica menos 2x à sétima. Com relação ao x à sexta, eu pego 6x à sexta menos 3x à sexta dá 3x à sexta. Menos x à sexta dá 2x à sexta potência. Agora vamos juntar o x à quinta. Eu vou então pegar 3x à quinta menos 2x à quinta dá mais x à quinta. E sobrou apenas o menos x à quarta para poder repetir. Desse modo então, o polinômio de grau 9, que tem menos 1 raiz dupla, 0 raiz quádrupla e 1 raiz tripla, ele é o h de x, igual a x à nona, menos x à oitava, menos 2x à sétima, mais 2x à sexta, mais x à quinta, menos x à quarta. A quarta questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O polinômio p de x, que é um polinômio de grau 4, como a gente pode perceber, ele tem um 1 como raiz dupla. O valor absoluto da diferença entre as outras raízes é igual a quanto? Como esse polinômio ele tem grau 4, ele terá 4 raízes. A questão me diz que 1 é raiz dupla. As outras duas raízes nós não sabemos. A questão pede a diferença em módulo entre as outras duas raízes. Então, a primeira coisa, nós vamos ter que descobrir as outras duas raízes. Para isso, eu vou utilizar duas vezes, vou utilizar sucessivamente, o dispositivo de Breuer-Ruffini, lembrando que o 1 é raiz dupla. Então, se 1 é raiz, coloco 1 aqui. Coeficiente do x à quarta é 1. Do x ao cubo, menos 5. Do x ao quadrado é 3. Do x é 5. E o termo independente é menos 4. Baixa o primeiro coeficiente. Agora vai multiplicando e somando em forma de V. 1 vezes 1 dá 1, menos 5 dá menos 4. 1 vezes menos 4 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 5 dá 4. 1 vezes 4 dá 4, menos 4 dá 0. Então aqui nós temos o primeiro resto, que nós já sabemos que é para ser 0 realmente, porque o polinômio é divisível por x menos 1, já que o 1 é raiz. Mas como 1 é raiz dupla, eu posso colocar o 1 aqui de novo, e aplicar a segunda vez o dispositivo de Breuer-Ruffini. Então, você tem aqui que baixa o primeiro coeficiente, que é 1. 1 vezes 1 dá 1, menos 4 dá menos 3. 1 vezes menos 3 dá menos 3, menos 1 dá menos 4. 1 vezes menos 4 dá menos 4, mais 4 é 0. Então, aqui o nosso segundo resto é 0 também, como já de se esperar, porque o 1 é raiz dupla. E aqui eu destaco os coeficientes do quociente. Desse modo, então, quando a gente dividir o polinômio p de x por x menos 1 ao quadrado, já que eu apliquei o dispositivo de Breuer-Ruffini duas vezes para x igual a 1, eu encontrei um quociente, que é de x, igual a 1x ao quadrado menos 3x menos 4. Ou seja, q de x é x ao quadrado menos 3x menos 4. Esse quociente ele tem as mesmas raízes que o polinômio p de x. As mesmas raízes que eu digo, as duas raízes do q de x são as outras duas raízes do p de x. Então, resolvendo aí esse polinômio, calculando as suas raízes, nós vamos ter então que as suas raízes são menos 1 e 4. Resolva aí pela fórmula de Bhaskara, por exemplo, você chega na resposta. Isso quer dizer que as outras duas raízes do p de x, elas são menos 1 e 4. O que a questão pede? O módulo da diferença entre as raízes. Ou seja, a questão pede o módulo da diferença entre x1 e x2. Então, vai ficar o módulo de menos 1 menos 4. Ou seja, isso é o módulo de menos 5, que dá igual a 5. Com isso, então, se o módulo da diferença entre as outras duas raízes é 5, a resposta correta é o item A.
Com isso, então, a gente finaliza a videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o teorema das raízes complexas e as relações de Ra.